Combinamos, hein? Exato, Déia. Sejam muito bem-vindos. Começando mais um programa especial que a gente traz para vocês, e muito especial mesmo, né, Déia? Muito especial, até porque, assim, vai ser um tema que eu sei que tem muita gente que nessa época do ano ativa o alerta para isso, né? O tema do programa de hoje vai ser alergia. É horrível sofrer disso, né? É muito ruim sofrer de alergia. Ah, mas eu não sou alérgico. Mesmo quem não seja alérgico, você pode ter alguma sensibilidade em algum momento ali, ter algum excesso de pó ali, a gente dá uma sentida, né? Ou a gente pode adquirir ao longo da vida. É, porque são perguntas, eu falo assim, gente, mas que engraçado, eu nunca tive alergia a isso e agora eu tô tendo, isso não é normal, né? Então, assim, são muitas dúvidas que aparecem, né, quando o tema é alergia. Só que é o seguinte, eu confesso que eu falo às vezes como paciente, né? O meu quadro de alergia, que né, não se aplica a todo mundo. Quem é o profissional mais adequado para bater um papo sobre alergia? O médico, O né? médico, exatamente, uma alergista. E é exatamente por isso que a gente está recebendo hoje. Ela é alergista e imunologista também. Ah, até enrolei aqui agora. Imunologista. Fernanda, muito Fernanda, obrigada pela obrigada. presença, Obrigada. viu? Fernanda Fragoso, né? Inclusive, já estou dando uma olhadinha lá nas redes sociais, né? E vamos conversar e bater um pouquinho desse papo. Tem alguma época do ano que você fala, gente do céu, minha agenda tá bombando porque todo mundo que precisa ir no alergista? Duas principais. Quais? Início do ano, com início do ano letivo, né? As crianças bombando, consultório. E agora, né? Outono e inverno é a nossa época crítica. Você falou isso, né? Eu tenho um afilhadinho, meu sobrinho, né? Que ele tá agora nesse processo de entrada na creche, né? Nossa, e aí, vai faltar muito. E aí ela pegou aquele que é mão, boca e pé, né? E aí todas as crianças da creche pegam Exatamente. também isso. E aí levou no médico e falou assim, mãe, se prepara, porque ele ainda tá com o sistema imunológico em desenvolvimento, né? Ainda tem muita coisa, né? Agora, essas do início de ano aí, como você falou, tem como evitar? Assim, basicamente, né? Para você, a Déia perguntou se tem como evitar, né, das crianças pegarem ter essa sensibilidade, né, nessa época escolar do início do ano. Aí tem muitos pais que eles são radicais ali no excesso da limpeza, e tem outros que são mais tranquilos do que deveriam ser. Qual é a medida? Esse radicalismo, ele ajuda ou ele não ajuda o sistema imunológico a criar defesas? Ou a gente deve fazer isso? Ou esse excesso ali do relax total também não é bom? O que fazer para ajudar a desenvolver o sistema imunológico e também a criança não ficar ali cheia de alergia o tempo inteiro? É difícil a gente achar um meio do caminho, né? Mas assim, a gente até brinca que é vitamina S, né? De sujeira. Isso. Isso é importante. Eu fui criada à base dessa aí, ó. É importante para fortalecer o sistema imunológico. Então é importante que a criança, né? Você deixa a criança brincar no chão, brincar na terra, brincar na pracinha. Faz parte, né? Por mais que a gente tenha cuidado, a criança vai botar a mão na boca suja. É claro, você não vai, né, deixar de lado, chupeta caiu, você bota na boca sem limpar, nada disso, mas é importante que a criança tenha o contatozinho dela ali, né, para poder fortalecer a imunidade. Por isso que é importante sempre essas atividades ao ar livre, que a criança vai ter contato com o ambiente externo, né, com outras crianças também, com a natureza, e aí vai favorecendo o crescimento da imunidade de uma maneira geral. Eu quero aproveitar, né? Porque assim, vou ficar eu e a Flavinha aqui fazendo um monte de pergunta, mas convidar vocês que também estão assistindo a gente, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem Manda pergunta. compartilhar, né, algum caso de vocês aí na tua casa, aproveita, gente. Doutora Fernanda tá aqui, ó, pra gente tirar as nossas dúvidas. Eu não vou nem fazer uma pergunta agora, que você já tem uma para fazer para ela, mas é só uma constatação. A gente tem o hábito de sempre falar das crianças, né? Que elas botam muita mão na boca, botam muita mão na boca. E eu me lembro, quando a gente passou pela pandemia, a gente percebeu como os adultos fazem isso. Porque a gente estava com a máscara e a gente ficou ali, a máscara deixou com que a gente impediu a gente de colocar a máscara na boca, a mão na boca, né? E aí a gente percebeu que a gente aponta o dedo para as crianças, mas a gente bota muita mão na boca o olho, também. botar a mão no nariz o tempo todo. A gente está trazendo germes, né, para o nosso contato. E é engraçado que isso, assim, comportamentos, eles são, né, aprendidos. Então, a criança aprende por repetição, que às vezes ela vê o pai fazendo, também acaba fazendo. Mas, por exemplo, as alergias,
alergias, elas podem ter esse fundo genético? Então, quando a gente fala das alergias alimentares, a gente sabe que tem realmente uma herança genética, tá? A asma ela também vai ter uma herança genética, a rinite também. Mas isso é importante a gente lembrar que é só um dos fatores, né? A alergia, na verdade, ela é multifatorial. Então, assim, não é só a carga genética, não é só o fator hereditário, a gente tem vários outros fatores, né? O ambiente onde a gente se expõe, nossos hábitos de vida, doenças crônicas, tudo isso vai influenciar nas alergias de um modo geral, né? E é legal, assim, a gente fala, eu sempre converso isso com os pacientes no consultório, que o pai chega e fala assim, não, mas eu tenho alergia também, é claro que ele vai ter. Eu falo assim, depende. Você tem um pai alérgico... Exatamente o que eu ia perguntar. Se dos pais... Os pais são alérgicos, os filhos serão, com não certeza. Obrigatoriamente, porque um dos pais, essa criança vai ter 25% de chance de desenvolver alergia. Quando são os dois, esse número aumenta para 50%. Então, ele tem ali... Mesmo assim, bombardeado dos dois lados, ainda tem 50% ele tem a Mega de chance. Sena. Eu falo assim, olha, tem a Mega Sena, ele pode cair para os 50% que não vai desenvolver nada. Ô, Fernanda, né? E aí nessa dúvida dos pais, né, e aí é lógico que eles vão procurar, você indica um teste, como é que é feito essa parte, né, de diagnóstico? Quando essa criança ela já apresentou algum sintoma, né? Alguma coisa mais característica de alergia, né? Vamos supor, é uma criança que já tem uma história recorrente de tosse, um nariz escorrendo. Beleza, aí a gente vai partir para a investigação, né? Vamos fazer... Tem algumas opções de teste. Tem o teste cutâneo, que é o que a gente faz no consultório, durante a consulta, que a gente pinga umas gotinhas no braço, né? Dura 15 minutinhos, a gente faz a leitura e já tem o diagnóstico da alergia. Ou então, a gente faz a dosagem de IgE, que é a imunoglobulina, né, específica no sangue. Então, para alergia respiratória, são basicamente esses dois testes que a gente usa para poder identificar. Né? Quando a gente está falando de alergia alimentar, tem também esse do braço, tem o teste de provocação. Nas alergias cutâneas, tem o teste de contato de leitura tardia, que são umas placas de adesivos com substâncias químicas que a gente cola nas costas para observar se vai ter algum tipo de reação. Mas é importante que a gente deixe claro o seguinte, a gente só vai fazer uma investigação, né? Só vou testar esse paciente quando ele, de fato ele tiver história clínica. Né? Então, assim, ele tem que ter uma história clínica, ele tem que ter sintoma para eu poder testar. Não adianta o paciente nunca ter apresentado nenhum sintoma e eu resolvi testá-lo. Mas existem ali, se a gente pensar em duas colunas para os alimentos, existem alguns alimentos que a gente percebe por algum sintoma ou até por hereditariedade, já percebe aquilo e vai fazer, como leite, por exemplo, né? Leite de vaca, tem muita criança que tem alergia. Alguns alimentos eles estão nesse universo, e aí leva para testar e verifica se a criança tem ou não alergia. Tem outros alimentos que dão receio de passar pelo teste, que são muito comuns das pessoas serem alérgicas. Camarão é uma delas. Existe assim, eu só realmente faço o teste, sei lá, de um camarão, por exemplo, se a pessoa é alérgica ou não, depois que ela tem algum sintoma, ou existe algum teste preventivo para isso? A gente corretamente só deve testar depois. Só depois. Que o paciente tem alguma história clínica. O teste ele não é preventivo, tá? A gente não faz o teste na intenção de fazer uma profilaxia, nada disso. A intenção do teste é, de fato, comprovar aquela alergia. Ele é um exame complementar, né? Então, assim, eu entendo que às vezes a gente, principalmente os pais, tenham muito receio de introduzir algum alimento novo na rotina da criança, e aí fala, eu quero testar primeiro antes de dar. O melhor jeito de testar é oferecendo. Oferecendo. É oferecer e observar. Eu falo assim, oferece, observa. Claro, não vai fazer isso num dia de festa, num dia de reunião de família em casa, porque se der errado, você vai ter que saber o que você vai fazer, né? Então, assim, a gente tem... Não, eu perguntei isso para uma amiga nossa, né? Que ela não dá camarão para o filho, exatamente porque tem alergia de um lado da família, do outro lado da família, o menino nem chega perto, mas ele nunca experimentou. E assim, o legal a medicina ela vai desenvolvendo, né? A gente vai estudando, se aprimorando muito. Então, assim,
da época que, sei lá, eu fiz residência há 12 anos, já mudou muita coisa. Então, hoje em dia, o que a gente sabe sobre a introdução alimentar, né? Que é aquela fase que a criança começa a comer as comidinhas a partir dos 6 meses de idade. Pode perguntar primeiro para eu ir depois, Tá porque bom, né? não é da minha diretora, é uma que eu quero perguntar. É o que eu quero saber de cuidados da casa, independente do que você tenha. Vai ser melhor. Faça Não, aí mas é ideia. porque assim, o pessoal às vezes fica muito na dúvida, né? Principalmente agora que entramos, né, no outono, né? E aí começa a vir, é gripe, é resfriado, é rinite, não, atacou a minha asma. A rinite, ela vem antes da asma, a asma tem alguma ligação com a rinite. O que é como rinite, o que é diferenciar? sinusite, é um tanto de É it. Tanta it, né? Todos os ites. A rinite, ela é uma inflamação, né, da mucosa do nariz. Então, a gente vai ter sintomas de vias aéreas superiores. Eu vou ter nariz escorrendo, obstrução nasal, aquela sensação, às vezes, de ouvido cheio, coceirinha na garganta, pólens. Esses são os principais, né? E assim, na minha experiência, o que eu costumo ver, que basicamente o ácaro é predominante para a maioria dos pacientes. Acho que eu falo assim, 99% Ácaro dos testes tropicalis, positivos. alguma coisa assim? Blomia tropicalis. Não gosto dele, não é meu amigo esse, Sabe né? onde que ele adora ficar? Ele adora ficar na cama. Não, tapete, né? Levei uma. Tem que tirar tudo isso. Mas também eu lembro que quando eu fiz a identificação, né? Eu também fiz uma imunoterapia. Isso. Porque eu estava tendo muitas crises e no caso da minha rinite, atacava a minha voz e eu perdi a voz. Né? E para quem trabalha com voz, né? Falou assim: não, peraí, não dá. E não aí é para esperar. o quê? Sobrava para mim. A Flavinha tinha que trabalhar. Mas aí eu falei assim, não, vamos fazer então um trabalho de... Aí qual é, então, de repente, identificado esse quadro, identificado quem é o agente causador. Eu acho que existe, sim, primeiro essa coisa, vamos tirar, né, tudo quanto é chance, vamos cuidar da casa, deixar arejada, né, que tem uma série de atitudes que são tipo, mais de profilaxia, mas também tinha parte de preparar o seu sistema imunológico para não ter tantas crises, né? Assim, é um trabalho conjunto, né? O primeiro passo sempre vai ser o controle ambiental, que é isso, né? São medidas que a gente toma no nosso dia a dia para afastar o alérgeno de perto da gente. O segundo passo é o tratamento medicamentoso, que aí a gente tem, né? Que está super em alta agora, a lavagem nasal, que eu amo. Lavagem nasal. Eu fiz pela primeira vez isso na vida. Eu acabei de ter, né? Acho que todo mundo agora passou por um períodozinho, né? E aí eu comecei a fazer pela primeira vez. É muito estranho fazer a primeira vez. Assim,